Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula. Eu sou a professora Kelly Campelo, Francisco, nosso intérprete de Libras. A gente está aqui discutindo hoje sobre colonização do continente asiático. Já aprendemos aqui de que forma que o continente asiático ele começa a ser explorado pela Europa ainda durante o século XV, mas isso aí vai se aperfeiçoando e vai tomando características cada vez mais violentas e exploratórias durante o século XIX, com o processo imperialista, tá certo? Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre a China. Já vimos aqui como ocorreu ali uma revolta dentro da Índia e agora na China, né? Eu não trouxe aqui, né? Não tem como a gente analisar todos os países da Ásia, mas eu vou pincelar aqui alguns, né? E aí, lembrando que a nossa próxima aula é sobre de que forma que esses países se tornaram independentes. Então, gente, as imposições, mais uma vez, ó, Inglaterra colonizando e explorando a China, né? O governo chinês, gente, dificultou, como uma forma de resistência, as transações comerciais de chá pleitadas pela Grã-Bretanha, que encontrou no ópio a solução para obter mais lucro. Ou seja, em um primeiro momento, a Inglaterra ela explorava o chá que vinha da China, né? E depois a Inglaterra, como a China começava a aumentar os impostos, a Inglaterra pensou que, beleza, então a gente vai explorar outra coisa. E encontrou no ópio, que é uma droga que tem um poder, né, um poder muito alto de vício, de viciar as pessoas, a Inglaterra acabou encontrando muito lucro nisso, gente. Então, a substância, por seus efeitos devastadores, era proibida ali na Inglaterra, na Grã-Bretanha, mas foi vendida à população chinesa. Em pouco tempo, as pessoas se tornaram dependentes e o governo chinês fez um apelo aos britânicos que não o comercializassem mais. Então, a Inglaterra ela fazia realmente um processo de propósito. O ópio, que era extremamente viciante, e é claro que se tem uma nação e tem muita gente viciada em uma droga, gente, a pessoa ela perde o filtro social. Isso é prejudicial. Porque as pessoas não conseguem trabalhar direito, vira um problema de saúde pública. Então, mas a Inglaterra queria vender, porque droga gera dinheiro. Então, ela mandava vender lá na Índia, na China. Isso aí é um ponto muito importante, até para a gente entender o contexto também do consumo de drogas aqui dentro do território brasileiro. Então, hoje a gente tem um consumo muito grande de crack, principalmente na população urbana, né? E ainda mais com as pessoas que vivem uma situação de rua. E algo que tem se falado muito é de compreender que essa droga é uma questão também de saúde pública, né? O crack, ele é mais barato, ele é uma substância que é o resto da cocaína. Então, é uma droga que ela alivia a fome e é uma droga muito consumida principalmente nas pessoas que estão vivendo em situação de rua. Lembrando que o crack, ele se populariza muito mais aqui no Brasil durante a década de 90. Ainda na década de 80 existia, aumenta consideravelmente dentro dos presídios na década de 90, vai ganhando as ruas e vira um problema de saúde pública. Né? Não por que saúde pública? Porque a gente tem pessoas em grande quantidade utilizando a droga, né? Pessoas que muitas vezes elas entram também na criminalidade para sustentar o vício e perdem o filtro social, né, gente? Então passam a viver na rua, a viver realmente do consumo da droga. E é uma droga que ela tem um poder de vício muito grande, não é uma droga que ela mata muito rápido. Então existem pessoas que consomem essa substância durante muitos anos, né? Mas é claro que vão debilitando o corpo com aquilo, não é à toa que é um problema hoje no Brasil de saúde pública, né?
Então, a mesma coisa foi experimentada na China com o ópio, né? Então, as pessoas elas se tornavam dependentes em pouco tempo e o governo chinês ele faz esse apelo para a Inglaterra, mas nada adianta. E aí, como reação, os chineses queimaram em 1839 ao menos 20.000 caixas de ópio no porto de Cantão, na China. Né? Em seguida, resolveram fechá-la aos britânicos que tomaram esta atitude como uma agressão e acabam declarando guerra ao país, né, que é a Guerra do Ópio. Olha, aí na tela, né, vocês estão vendo essa fotografia dos chineses consumindo a droga que seria responsável por uma devastação no país. Né? Eu acho que era conhecido como os dragões, não coloquei aqui, né, como os dragões, eu vou lembrar de dizer na nossa próxima aula. Então, gente, era muito comum, as pessoas elas viviam consumindo a droga. É claro que como era muito prejudicial, gera um impacto na economia e também nas questões sociais do país, né? Então, a Guerra do Ópio na China de 1840 até 1842, né? O ópio, que era uma droga anestésica extraída da papoula, que também de onde se extrai a cocaína. Foi um conflito entre China e Inglaterra e começou justamente pela destruição, né, dos carregamentos de ópio pelos chineses, né? Então o ópio que vinha era plantado, né? A ideia era vender o ópio na China, porque a Inglaterra sabia que a droga gerava muito dinheiro, mas ela não queria o povo dela doente, né? É também essa discussão hoje no Brasil sobre a descriminalização de algumas substâncias, né? Não são todas, é claro. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o tráfico gera muito dinheiro. Então, por isso aqui o exemplo, a Inglaterra ela quer vender a droga, mas ela não quer vender dentro do país dela. Ela não quer o país doente, aí ela vende em outro local. Tá vendo a lógica como que funcionava? Mais uma vez a gente tem o quê? A derrota da China. Nós temos aqui o Tratado de Nanquim de 1842, em que ocorreu a abertura dos portos da China para um livre comércio. É claro que isso prejudicou demais a China, porque ela acabava não tendo a liberdade, né, de negociar da forma que ela achasse melhor. A ilha de Hong Kong passa para o domínio britânico e ainda ocorreu o pagamento de indenização da guerra pela China. Ou seja, o país se envolve em uma guerra porque é extremamente explorado, perde a guerra e ainda tem que pagar uma indenização para o país que estava lhe explorando. Então, gente, é claro que isso é revoltante, que isso gera muito mais atraso econômico, social e político para dentro da Ásia. Ah, tá aqui, o dragão fumante, né? O ópio foi a droga mais viciante e lucrativa dos séculos 18 e 19. É por isso, né, que a gente fala que é uma guerra às drogas. Porque, gente, droga lícita, como cigarro, né, o tabaco e o álcool gera muito dinheiro e drogas ilícitas, como uma cocaína, um crack, gera muito mais dinheiro ainda, né? Então, é por isso que existe todo esse conflito de que muitos países, né, não acabam com o tráfico porque sabe que gera muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, também não comercializa, né, porque existe fatores de valores morais. Então, na China, era muito comum essas imagens, né, das pessoas extremamente viciadas no ópio. Bom, outro conflito que a gente tem durante esse período é a Guerra dos Boxers, que é na China, lá em 1900, que é a China versus Inglaterra, França, Rússia e Japão. Olha isso, gente. Um país em guerra contra 4 países, contra o Japão, que era um país asiático, mas explorava também a China. Né? Essa guerra foi ali um movimento nacionalista, anti-ocidental e anticristão contra o domínio imperialista na China. Então, os boxers,
era uma sociedade secreta formada por lutadores de artes marciais, né, por isso o nome, e que praticavam atentados contra estrangeiros e missionários cristãos. Na lógica deles, gente, era a cultura do Ocidente sendo penetrada de uma forma muito violenta dentro da Ásia. E as consequências vocês já devem imaginar. Mais uma vez, a derrota da China. Aí foi assinado a Paz de Pequim, um contrato um acordo em 1901, que era o pagamento de indenização. Olha isso, a China mais uma vez tendo que pagar uma indenização. E dessa vez foi pior ainda, porque ela ainda teve que pagar para 4 países, né? Depois a abertura de novos portos, então a China basicamente ela é aberta e os seus produtos é vendido para qualquer país que vinha aqui do mundo, né, da Europa, é claro, com impostos que não valiam a pena, com taxas que não valiam a pena para a China. E também a proibição de importação de armamentos, ou seja, a China foi proibida de comprar armamentos de outros países. Então, é claro que isso também enfraquece ela, né, quando a gente pensa numa questão de guerra. Ela fica enfraquecida porque acaba não tendo ali, né, o mesmo aparato bélico que esses outros países. Olha aí na tela, né? Essa galera, eles eram conhecidos como os punhos harmoniosos e justiceiros. Né? Os primeiros, eles focavam sua ira em missionários cristãos, estrangeiros que tinham ido viver na China ao longo do século XIX e em chineses que tinham se convertido ao cristianismo. Né? E aí, gente, todo esse contexto, para piorar, ainda tinha fome, enchentes, alagamentos e mortes que acabaram tomando de conta da China no final do século XIX, o que aumentou ainda mais esse clima de insatisfação. E aí eu coloquei aqui uma observação, que é o quê, gente? Entender esses processos de colonialismo e neocolonialismo. Então, vamos esclarecer aqui para a gente começar a responder o nosso exercício. Então, por exemplo, o que é o colonialismo? É um processo de colonização, retirada de recursos naturais, a exploração dos povos de um continente pelo outro. Então, o colonialismo, ele marca o do século XV ao XVIII. A gente pode citar como exemplo o continente americano inteiro, que foi explorado e colonizado por Portugal e pela Espanha a partir do século XV. O melhor exemplo que a gente tem para dar é o Brasil, que é colonizado a partir de 1500, no início do século XVI. O colonialismo, ele é marcado pelo mercantilismo estatal. Então, é o Estado participando de todas as decisões. Até porque a Europa, né, Portugal e a Espanha, que foram pioneiros, por exemplo, eram países absolutistas, em que o poder político, econômico, social e cultural estava concentrado na figura do rei ou da rainha, que são os representantes máximos da monarquia. Depois a gente tem aqui ainda no colonialismo o monopólio comercial, né, que é a ideia de que, por exemplo, eu vou dar sempre o exemplo do Brasil, que é melhor para você entender. Então, aqui o monopólio comercial, o Brasil ele só poderia estabelecer transações comerciais com Portugal. O Brasil não poderia vender nem comprar nenhum produto com outro país. Gente, é claro que isso prejudicou demais a nossa economia. Como, por exemplo, o Brasil, ele também não podia ter fábricas. Né? As nossas primeiras fábricas é lá do século XIX, durante o Segundo Reinado. E a indústria mesmo, ela só começa a crescer a partir da década de 30, no primeiro governo do Getúlio Vargas. Então não tem como. O monopólio, né, é a ideia de que Portugal é que organizava e administrava toda a nossa economia. Por isso mesmo a gente não tinha nenhuma liberdade econômica. Outra característica é a expansão da fé cristã. A Igreja Católica, ela participa de uma forma direta.
ela patrocina essas navegações marítimas do século XV e do século XVI, porque era um momento que a Igreja Católica ela perdia muitos fiéis, porque teve a Reforma Protestante, em que surgiu outras manifestações religiosas na Europa. Então a Igreja Católica ela perde muitos fiéis e ela se aproveita desse momento, né, para vir para a América e catequizar os indígenas. Inclusive, a primeira forma de educação formal que a gente tem no Brasil é a Companhia de Jesus, que catequizava os indígenas, né, a partir ali de 1549, em que a gente tem uma educação muito baseada na repetição e zero pensamento crítico. Outra característica, o capitalismo comercial. Lembrando que o capitalismo ele surge ali já no final do século XV, né? No final da Idade Média. Já o neocolonialismo, como o próprio nome diz, neo, novo, né? E imperialismo também, como ela é conhecida. Então, é uma nova forma de colonizar, que só se repete, né, a partir do século XIX, só que dessa vez o foco será Ásia e África, né? Até porque a América ela já tinha sido tão explorada, gente. Aqui o Brasil, a gente tem o pau-brasil explorado, mas depois 200 anos de cana-de-açúcar no século XVI e XVII, depois o ouro no século XVIII, chega no século XIX a explorar as drogas do sertão, né? Ali as especiarias, os temperos, as frutas, os grãos do norte. Então aqui no século XIX, com o neocolonialismo, o foco aqui é a Ásia e a África, como nós aprendemos. Também vai ocorrer o que é um monopólio capitalista, né? Então agora o capitalismo é claro, e quando ele está muito mais forte, porque o capitalismo ele nasce no século XV na Europa e ele se firma também na Europa lá no século XVIII com a Revolução Industrial, ainda na Inglaterra, né? Na metade do século XVIII. Então a ideia do capitalismo ele expande. Então agora é o mundo conectado, né? Por isso mesmo que a gente tem uma grande quantidade de países europeus que vão explorar a África e a Ásia. Tem a exportação de capitais, né? Também a retirada da matéria-prima e a missão civilizadora. Se no colonialismo era a Igreja Católica catequizando, aqui no neocolonialismo é a missão civilizadora que, como eu já expliquei, né? Por isso mesmo eu botei entre aspas, porque era a ideia de que a Europa ela iria civilizar a Ásia e a África, porque era entendido que eram povos e culturas inferiores. Então ficou conhecido também como fardo do homem branco, que era a ideia de que a Europa ela iria levar conhecimento para a África e a Ásia, mas a gente viu que basicamente ela ia explorar muito esses continentes, tá certo? Depois a gente tem aqui também o capitalismo financeiro monopolista, gente. É a globalização. Então, é o mundo agora, nessas matérias-primas sendo retiradas e virando ali produtos industrializados dentro da Europa e também na América, né? Já que a gente viu que os Estados Unidos também explorou bastante. Ok? Então agora a gente vai aqui responder alguns exercícios, né, para que vocês tenham uma noção se realmente entenderam, se está tudo certo. Então, eu vou ler aqui o texto e vou deixar a questão depois para vocês responderem. Então vamos lá. Olha aí a imagem, justamente a imagem que eu expliquei a vocês o que significa, né? A gente tem ali vários países europeus ao redor do dragão chinês e o dragão já praticamente morto, que é uma ideia de que é o continente asiático sendo explorado pela Europa. Então, olha, a caricatura abaixo representa a forma satírica e crítica, né, a expansão imperialista na Ásia por parte dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, né? Então, os Estados Unidos, a águia, a Grã-Bretanha, o leão, a França, o galo, a Alemanha, a águia imperial germânica e a Rússia, o urso siberiano. Né? Então, era fazendo referência aos animais. Né? Com base em seus conhecimentos e a partir da imagem, é possível afirmar que ela se refere ao quê? Eu acabei te dizendo, né, de dizer,
mas eu vou deixar na tela 3 minutos para que você possa colocar aqui no chat a resposta que você julga estar correta. Então, Tiago, por favor, 3 minutos. Ok, pessoal, estamos aqui de volta para a gente poder responder a nossa primeira questão. E era justamente para tu fazer uma análise sobre essa imagem aqui, que eu até expliquei, né, na aula e acabei de explicar novamente, que basicamente está falando do imperialismo e de como a Ásia e a África elas foram extremamente exploradas durante esse período. Então, vamos lá ver. Letra A. Tá, a imagem está falando sobre a disputa pela Coreia. E aí já tem um ponto que dá para tu tirar, porque a gente nem viu a Coreia sendo representada na imagem. Então já dá para tu dizer que a letra A é falsa. Vamos ver aqui a letra B. A divisão de parte da China em áreas de influência europeia, bem como a reivindicação americana de também se beneficiar com a abertura dos portos chineses. Acabou, né, gente? O dragão que está sendo representado pela China, como vocês podem ver, é justamente a ideia de ser um continente que ele foi todo explorado pela Europa durante o processo do imperialismo, que são esses países europeus industrializados, porque a Revolução Industrial ela tem início na metade do século XVIII, 1750, na Inglaterra. Fica muito concentrada ali na Inglaterra, uma média de 100 anos, e depois expande para outros países da Europa e também para os Estados Unidos aqui na América.
Então, a ideia é justamente o continente asiático sendo explorado pela Europa e pelos Estados Unidos no processo do imperialismo. Então, com certeza que a alternativa verdadeira, letra B, que fala da divisão da China para as potências europeias e também para os Estados Unidos. Então, perfeito. Alternativa verdadeira, letra B, ok? Todo mundo entendeu? Agora a gente vai aqui para a segunda questão. Eu vou responder aqui a segunda questão junto com vocês, tá bom? Na terceira eu dou outro tempinho. Bora aqui ler, pelo menos, a questão juntos. É um texto do Eric Hobsbawm, tá aqui, ó, o autor, A Era dos Impérios, que é uma grande referência quando a gente estuda sobre imperialismo. Diz assim: essa repartição do mundo entre um pequeno número de estados, chamada de a Era dos Impérios, imperialismo, né? Foi a expressão mais espetacular da crescente divisão do planeta em fortes e fracos. Olha o que ele está querendo dizer. O imperialismo do século XIX, o próprio termo imperialismo, é o imperar sobre você, é eu ser superior a você. Então, a ideia, por que a Europa é os países imperialistas? Porque a ideia de que eles eram superiores. É a ideia de que a Europa ela é avançada e a África e a Ásia é o quê? Atrasados. Deixa eu ir marcando aqui, entre 1876 e 1915, cerca de um quarto da superfície continental do globo foi distribuído ou redistribuído como colônia entre meia dúzia de estados. Olha aí, a gente vai lendo e vai interpretando. O que ele está querendo te dizer? Que durante esse período, 2 continentes, gente, a Ásia é um continente, a África um continente inteiro. 2 continentes inteiros foram divididos para 6 países. Olha que louco, né? Então, a Grã-Bretanha aumentou seus territórios em cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. A França, em cerca de 9. A Alemanha conquistou mais de 2 milhões e meio. A Bélgica e a Itália, pouco menos, né? Pouco menos que 2 milhões cada uma. Então, gente, é assim, 6 países europeus virando dono da metade do mundo. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o imperialismo, indique a afirmativa correta. Item 1. Motivados pelo desenvolvimento industrial no século XIX, os governos europeus buscaram expandir seus domínios territoriais e aumentar a aquisição de matéria-prima. De cara verdadeiro. Olha aqui. Motivados pelo desenvolvimento industrial, que foi o que eu acabei de explicar. Países europeus industrializados vão para a Ásia e para a África para poder explorar. Né? O objetivo era expandir o território e deu certo. Olha que a Inglaterra aumentou o território dela em mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Eu não consigo nem ter noção do que são 10 milhões de quilômetros quadrados, né, gente? É muito território. E por que isso? Porque quando eu vou colonizar um território, eu viro dona dele. Então a Inglaterra vai para a Ásia colonizar, ela vira dona do território, né? Então, item 1 verdadeiro. Então agora, deixa eu ver aqui. Motivados pelo desenvolvimento industrial no século XIX, os governos europeus e aumentar a aquisição de matérias-primas, então iniciaram uma acirrada disputa por territórios. É verdadeiro, sim. Item 1, verdadeiro. Item 2. A conquista imperialista foi realizada com grande violência, causando a morte de milhares de nativos nas nações dominadas. Além disso, desestruturou a sociedade, desestruturou. Eu engoli desestruturou a sociedade e a cultura de diversos povos. Verdadeiro, gente.
Quando a gente viu que a África ela foi dividida, não foi levado em consideração o idioma das pessoas, a religião, a etnia, foi tudo dividido de acordo com os interesses da Europa, né? Então é a mesma coisa que vem o português colonizar a América do Sul e ele diz assim: olha, galera, a partir de hoje Brasil e Argentina é o único Brasil, um único país. É, Bratina, pronto, vira um único país. Aí tu vai dizer, professora, mas a galera na Argentina fala espanhol, aqui fala português, não dá pra gente ser o mesmo país. A gente não tem a mesma cultura, mas não interessava para a Europa isso. Então eles iam dividindo o continente de acordo com seus interesses econômicos. É claro que isso dá um choque cultural. Já pensou, gente, se a gente com a Argentina do nada vira um país, o conflito que não vai existir, porque ninguém vai se reconhecer. Então era isso que acontecia. Então, item 2, verdadeiro. Item 3, os povos da África, Ásia e Oceania não resistiram à invasão de seus territórios? Claro que resistiram. A aula de hoje a gente viu inúmeras formas de resistência. Então, por favor, não é para pensar que esses povos não resistiram, tá certo? Então, gente, o item 1 e o 2 é que estão verdadeiros. Muito fácil, né? Vamos agora aqui responder a nossa terceira questão, certo? Eu vou deixar aqui na tela para vocês lerem os dois itens e na volta eu respondo aqui junto com vocês os outros dois, beleza? Então, Thiago, 3 minutos, por favor.
Pessoal, voltamos. Então vamos aqui para a nossa terceira questão, que diz assim: na primeira metade do século XIX, a Ásia Oriental era um importante mercado consumidor de produtos europeus e fonte de fornecimento de matérias-primas. Tal expansão imperialista foi concretizada mediante o estabelecimento de tratados comerciais, pressão política e expedições armadas. Considere as afirmações abaixo sobre as relações da Inglaterra com a Ásia. Item 1. A dominação na Índia ganhou amplitude e despertou a reação armada conhecida como Guerra dos Cipaios, ocorrida entre 1857 e 1859. Guerra dos Cipaios na Índia a gente viu, então com certeza a alternativa verdadeira é o item 1 é uma alternativa verdadeira, tá certo? Então coloca aí. Bom, vamos agora aqui para o nosso item 2. Na China, é isso. Na China, a destruição de um carregamento inglês de ópio em 1840 deu início à Guerra do Ópio, né? Foi seguida de uma expedição naval que, após bombardear Nanquim, impôs um tratado pela qual a Inglaterra obteve vantagens. Verdadeiro. Lembra que a gente aprendeu que a Inglaterra levava o ópio para a China, vendia porque gerava muito lucro, mas ela não queria botar a galera dentro do país dela para consumir ópio, né, gente? Então, mandava para a China, né? E a gente viu que teve a Guerra do Ópio justamente porque os chineses queriam fazer a retirada, né, dessa forma de comércio lá dentro. Bom, item 3. Os ingleses controlavam várias regiões próximas da China e da Índia, verdadeiro. Como a Birmânia, eu acho que a Birmânia não tem mais não, foi desintegrada, mas vou ter certeza. O Tibete, verdadeiro, o Afeganistão, dominando do Mar Vermelho ao Oceano Índico, verdadeiro, né, gente? A Inglaterra foi uma das maiores países imperialistas aqui no século XIX. Item 4. Após 1860, o domínio inglês na China ficou seriamente abalado devido à eclosão de movimentos contestatórios, principalmente, né, de inspiração religiosa e tradicionalista falso. Por quê? Porque após 1860, no século XIX, ainda a China, não, foi a Índia que se tornou independente na década de 70, né? Só tem uns 50 anos. Mas a gente dizer que após 1860 o domínio inglês ele diminui na China é falso. Ele fica muito grande, né? Tão tal que a gente viu que houveram muitas revoltas. Então não dá não. A gente tira aqui o item 4, falso. Então aqui letra C, 1, 2 e 3 são os itens verdadeiros. Ok? Vamos responder aqui a nossa quarta e última questão. Ela diz assim, eu vou ler junto com vocês. O mundo europeu escandalizou-se com a rebelião dos Boxers em 1900 e se surpreendeu depois, com suas consequências, antecipando, de certo modo, os movimentos nacionalistas que iriam revolucionar a China no século XX. O que são movimentos nacionalistas? São movimentos de luta pelo território, pela bandeira, pelos símbolos da identidade e, obviamente, pelo território enquanto fronteira. Um território, gente, ele é uma fronteira, é um limite econômico, militar e cultural, né? Então, as relações entre os europeus e o governo imperial chinês, no entanto, contribuíram para alimentar reações e os ressentimentos populares sobre item 1, os privilégios comerciais concedidos aos comerciantes estrangeiros? Não. Deixa eu ver, os privilégios comerciais, no caso os estrangeiros, a Inglaterra, né? O mundo europeu ficou escandalizado com a rebelião
que era de base religiosa e se surpreendeu depois com as consequências dos movimentos nacionalistas. Sim, que é, no caso, o movimento nacionalista dos próprios dos punhos, né? Como eu falei, os harmoniosos dos punhos. Então era uma galera que lutava uma luta marcial e começa a defender o próprio território. Por isso que é um movimento nacionalista. Então eles estavam revoltados, agora sim, eles estavam revoltados. Por quê? Item 1, pelos privilégios comerciais dos estrangeiros, então verdadeiro. Item 2, os navios a vapor, as estradas de ferro e os telégrafos? Não. Letra o 3, os missionários europeus que desfrutavam do direito de residência e de pregação verdadeiro. A luta a luta de boxe patrocinada diariamente pelos membros das comunidades diplomáticas em Pequim. E 5, a intervenção dos missionários estrangeiros, obviamente, na administração dos governos locais. Então, considerando as preposições, quais que são as verdadeiras? A gente tem a 1 é verdadeira, a 2 os navios a vapor, as estradas de ferro e os telégrafos, a relação entre os europeus e o governo chinês. A gente pode dizer que o item 2 é verdadeiro, justamente porque eram também questões que a economia era completamente prejudicada pelo domínio, né, que é uma característica que a gente vê no Brasil. A China dominada pela Inglaterra, o Brasil dominado por Portugal, embora a gente tivesse um salto do século XVI no Brasil para a China no século XIX, mas o Brasil, durante o século XIX, ainda era muito dependente, inclusive da Inglaterra. Lembra que a gente teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra para a gente poder pagar a nossa dependência. Então, aqui, gente, a alternativa verdadeira é a letra C, porque a única que está falsa é o 4, que a luta é patrocinada diariamente. Como é que eu vou dizer que tinha luta de boxe patrocinada diariamente pelos diplomatas ingleses lá em Pequim? Claro que não. Então, falso, tá? Esse verdadeiro era do 5º, que era a intervenção dos missionários estrangeiros. Eles também ficavam revoltados, né? Com a ideia de ter todo um domínio religioso de uma cultura cristã sobre a China, né? Até porque a China hoje, eu não sei, não lembro qual é, não posso afirmar aqui a base religiosa na China, mas existem inúmeras manifestações religiosas, inclusive cristãs também. Mas aqui nessa época era a ideia de estabelecer como único, e aí não daria, porque não é levado em consideração a religião dos povos, então, né, asiáticos. Então aqui a alternativa verdadeira, letra C. Beleza? Então a gente chega aqui ao final da nossa aula. O nosso próximo conteúdo será sobre o processo de acabar com a colonização. Então, é descolonização dos continentes africano e asiático. E a gente vai ver muito mais revoltas na próxima aula, tá certo, gente? Então, nós ficamos por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.